Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 18 de junho de 2021 e ontem, pessoal, no dia 17, na live do presidente Jair Bolsonaro, ele fez alguns comentários que eu não consigo não querer responder, porque a minha intenção aqui é sempre a de informar, baseado na ciência, baseado nos dados, baseado no que é certo, pelo menos do meu ponto de vista, pessoal. Então, eu queria falar algumas coisinhas sobre os comentários da live de ontem. Primeiro, o presidente chegou e falou para mim uma coisa horrível, uma das piores coisas que ele poderia ter dito, e olha que ele já disse muita coisa que eu acho que não está muito certa, ou pior do que isso. Ele disse que a imunização natural poderia ser melhor do que a imunização por vacinação. Isso é muito grave, pessoal. Primeiro porque é totalmente falso. É totalmente falso. A gente sabe, a gente está vendo que muitas pessoas contaminadas em 2020 estão se contaminando novamente agora em 2021. Inclusive pessoas que se contaminaram 2 vezes em 2021, não é só essa coisa, me contaminei em 2020 e agora me contaminei em 2021. Isso são relatos que a gente conhece muitos. A gente não tem a estatística oficial, inclusive eu já falei isso várias vezes aqui no canal, a gente não sabe exatamente qual é o percentual das pessoas que estão pegando pela segunda vez, mas existem muitos casos de reinfecção. Ou seja, a imunização natural contra a Covid-19, que não é uma doença normal, catapora, sarampo, que essa sim parece que se tu pega uma vez nunca mais vai pegar, a Covid não é assim, ele é um vírus do SARS-CoV-2 que ele tem muitas mutações, e a nossa imunização natural não consegue prever essas mutações, ou de repente não é só isso, de repente realmente é uma imunização, uma imunidade que ela tem um prazo programado. Até onde eu saiba, isso daí ainda não tem resposta. Então, primeiro de tudo, a imunização natural, ela não é nem perto de estar garantida. É uma imunização muito fraca, principalmente no longo prazo. A imunização da vacinação, realmente, a gente não sabe como é que ela vai ser a longo prazo. Existe muito debate se vai ter que ter um reforço anual da vacina, será que a gente vai ter que ficar todo ano tomando a vacina, como é a vacina da gripe? Será que a gente vai poder tomar uma dose agora? Uma dose não, a gente vai tomar as 2 doses agora e nunca mais vai precisar? Isso ainda não se sabe, mas o que se sabe é que pelo período dos testes que começaram essas vacinas até agora, ou seja, 1 ano e pouco, a imunização tá segurando, tá uma imunização boa. Aquelas pessoas que fizeram parte dos estudos continuam sendo monitoradas, exatamente para a gente ver se a vacina vai perder a imunidade que ela dá. E por enquanto, a vacina está segurando muito mais do que a imunização natural. E também as vacinas, umas mais, outras menos, parece que estão se comportando muito bem em relação às principais mutações do vírus. Ou seja, ela está conseguindo, porque o que é a vacina? Ele até falou uma coisa muito errada na live dele, que ele tenta dizer que a vacina é o vírus morto. Primeiro, não é morto porque vírus não é ser vivo, mas só que não é um vírus inativado as vacinas que estão hoje em dia no mercado. A gente tem vacinas de adenovírus, tem vacinas de RNA, tem a Coronavac, que é do vírus inativado, se eu não me engano. Eu realmente não sei muito sobre isso. Mas a questão é, por exemplo, a vacina do RNA, ela pega uma proteína que o vírus tem, ela não pega o vírus inteiro e dá proteção contra qualquer coisa que tenha aquele tipo de proteína. Então, enquanto a mutação do vírus mantiver esse pedacinho aqui igual, a vacina vai ser eficiente. E até agora todas as mutações do vírus mantiveram essa tal da proteína spike inalterada. Então por isso que as vacinas estão conseguindo se sustentar mesmo para mutações. Enfim, então, primeira coisa que eu tinha para dizer era isso. A imunização da vacina, ela é muito mais eficaz do que a imunização natural.
Fora o óbvio, né, pessoal? A gente não passa por ter Covid-19. Porque quando ele fala isso, dá uma sensação que é melhor se contaminar com a Covid-19 para ganhar a imunidade. O que... Não, simplesmente não é assim. A gente não pode se arriscar a pegar a Covid-19, não é um negócio simples. Tem muita gente morrendo de Covid-19. Essa semana a gente está voltando para as médias móveis de 2.000 por dia no Brasil. Então não se arrisque a pegar Covid-19 para ganhar a imunidade, tá, pessoal? E também, se já pegou a Covid-19, tem sim que se vacinar. Se eu não me engano, tem que esperar assim 30 dias até finalizarem os sintomas para a vacina ter um efeito mais correto, enfim. Tem esse prazo aí de 30 dias entre a gente deixar de estar curado da Covid-19 e aí poder se vacinar. Então, se já teve Covid-19, tem que se vacinar. Só espera um prazo aí de 30 dias para garantir o melhor efeito possível da vacina. Se pudesse vacinar, claro, porque hoje em dia, infelizmente, não é todo mundo ainda que pode se vacinar. Então, essa era a primeira coisa que eu queria comentar. Deixa eu ver aqui qual era a segunda. Isso. Máscara. Também outra coisa que está frequente no discurso do presidente, que depois da vacina ou depois da infecção, a pessoa poderia sair sem máscara. E aí, teve um comentário hoje no meu canal que perguntou assim, professor, mas se eu me vacinei, por que eu não posso sair sem máscara? E vamos lá, é uma pergunta bem razoável, é bem razoável essa pergunta, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Por que se eu já peguei a imunidade, se eu já peguei Covid e já me curei, então tô imune, o que não é verdade, mas só que vamos dizer que é o pensamento. Ou se eu já me vacinei com as 2 doses, já esperei 1 mês depois da segunda dose, então aí sim eu tô mais seguro. Vamos lá. A vacinação, pessoal, ela atua em 2 frontes diferentes. O primeiro front é o front individual. Eu me vacinei, então eu estou imunizado. Mas vamos entender bem qual que é a imunização que a vacina te dá. Ela não te dá a imunidade de pegar o vírus, ela não te dá a imunidade de transmitir o vírus. Ela te dá uma imunidade que é reduzir drasticamente as chances de quando tu entrar em contato com o vírus, tu desenvolver um caso grave de Covid-19. Ou seja, ela diminui drasticamente, e não diminui 100%, ela diminui drasticamente as chances de tu desenvolver um caso grave, de tu precisar de uma internação em UTI, de tu precisar, de tu acabar morrendo. Então a vacinação no âmbito individual, ela te dá uma proteção muito boa para a tua vida, mas ela não dá proteção de contágio. Ela não vai dizer, agora que tu tá vacinado, tu pode pegar, alguém com vírus pode espirrar na tua cara, tu fazer assim e sair rindo. Porque tu vai te contaminar com o vírus. Se tu entrar em contato com esse vírus, tu vai te contaminar. Tu não vai desenvolver um caso grave. Talvez, e provavelmente, tu não vai nem desenvolver sintomas. Principalmente se for uma pessoa que já é mais saudável ao natural. Se tem comorbidades, aí sim, aí é outra história. Ainda tem que se cuidar, tem que continuar se cuidando muito se tem comorbidade, mesmo estando vacinado, tá? Mas enfim, vamos pensar uma pessoa saudável, assim, bem, que se cuida bastante. Aí essa pessoa tem uma saúde boa, enfim. Aí essa pessoa, ela vai se contaminar com o vírus, pode não desenvolver nenhum sintoma, mas ela vai estar lá com o vírus dentro do organismo, vai estar normal, ela não vai estar aparentando, porque ela vai estar assintomática, ela não vai ter febre, não vai ter tosse, não vai ter perda de olfato, vai estar legal. E ela vai estar transmitindo o vírus. Então, se ela não usar máscara, ela tem 2 problemas. O primeiro é o problema dela poder se contaminar. Até então não é um problema muito grande, que a gente já observou. Mas o segundo problema é o principal. Uma pessoa contaminada, ela contamina outras pessoas. Então se eu não usei máscara e me contaminei,
e aí eu continuo não usando máscara, eu começo a transmitir o vírus para outras pessoas. Eu sou um fator, um vetor de disseminação viral. O vírus continua sendo transmitido, continua tendo o risco de mutações. Os casos não diminuem. A vacina, ela ajuda a não ter a disseminação, porque, claro, uma pessoa que desenvolve sintomas mais leves, ela, ao natural, vai ter uma carga viral mais baixa. Então não é a mesma coisa, o mesmo risco de contágio por uma pessoa assintomática de uma pessoa sintomática, mas o risco continua existindo. Então utilizar a máscara, mesmo vacinado, mesmo depois de ter tido Covid, é essencial, porque é um ato de carinho, é um ato de respeito à sociedade, porque hoje é 20 e poucos % da população do Brasil que estão com as 2 doses. Então é 20% da população do Brasil, eu nem sei se chegou a 20%, eu estou chutando alto, eu acho, esses 20%. Então é 20% da população do Brasil, é 1 em cada 5 pessoas que está com a imunidade da vacina. 4 em cada 5 não estão. E essas 4 estão expostas. Então se eu já me vacinei as 2 doses, eu vou continuar utilizando a máscara para proteger essas 4 em cada 5 pessoas. Quando é que a gente vai poder tirar a máscara? Quando realmente a transmissão viral já estiver muito baixa. A expectativa é que isso vá ocorrer quando 70, 75% da população de uma localidade esteja vacinada com as 2 doses. Antes disso, tirar a máscara não é legal. Não é bacana, mostra falta de empatia, pessoal. Essa é a palavra, é uma falta de empatia sair sem máscara, mesmo que esteja vacinado. Porque eu tô pensando, eu tô protegido, então nada mais importa. Então, egoísmo, falta de empatia, porque 4 em cada 5 pessoas no Brasil não estão protegidas, e a gente tem que proteger elas, mesmo que o nosso coisa esteja... o meu tá bom, então não preciso mais nada. Não é bem assim. Então tem que continuar utilizando a máscara enquanto for necessário, enquanto a transmissão viral estiver alta. E a transmissão viral no Brasil tá altíssima, pessoal. Tá altíssima. Salvo raras exceções, a transmissão tá muito alta. Então a gente tem sim que continuar utilizando a máscara. Terceira coisa que o presidente falou na live dele, mas essa ele falou muito en passant, eu só peguei ali por azar ou por sorte, que eu dei uma olhada para ver o que ele estava falando, ele quer de novo minimizar a vacinação, ele quer de novo dizer que a vacinação pode não ser a maneira eficaz de conter a doença, e ele cita a situação do Chile, né, gente? E vamos lá, vamos observar bem qual que é a situação do Chile para a gente entender. Primeiro de tudo, esse gráfico aqui, ele é o do Our World in Data, é um site aí da Universidade de Oxford, se eu não me engano. É um painel que traz, assim, ó, muito dados internacionais. É muito bom esse painel, muito bacana, ele tem várias coisas pra gente observar. Eu vou observar esse painel aqui. E aqui tá o Chile, entre os países mais vacinados do mundo. Ó, Israel já vacinou uma grande parcela da sua população, o país que mais vacinou até agora. E o Chile, olha só, parece que a curva do Chile está querendo chegar em Israel e inclusive passar de Israel. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu botei doses de vacina. Vamos colocar pessoas vacinadas. O que significa pessoas vacinadas? É pessoas que já tiveram a primeira dose da vacina. Então, aqui a gente vê o Chile, ó, querendo passar Israel. E vai passar, porque em Israel está tendo ali, pelo que eu entendi, eu não conheço muito a questão de Israel, mas tem a questão dos judeus ortodoxos que estão contra a vacina. Foi isso que eu conversei com um pessoal aí, não sei se está certo, viu? Mas só que é mais ou menos isso. Parece que estagnou aqui nos 60 e poucos % e não vai aumentar. Então o Chile, o pessoal tá com sangue no olho, tá querendo se vacinar, tá vindo aqui com velocidade e com certeza logo em breve vai passar de 60% da população vacinada. Enquanto isso, Estados Unidos já tá mostrando o mesmo comportamento do Chile, que as pessoas estão, tá bom, não preciso mais me vacinar, mas abaixo. Então eu tô preocupado aqui com a situação dos Estados Unidos. É um país muito populoso para só 50%, 60% da população se vacinar. Estados Unidos tinha que chegar lá nos 70%, 75%. Então, tinha que aumentar a vacinação aqui. Então, a Europa está mais ou menos na situação do Chile, mas mais lenta, ó.
tá indo, continua indo com velocidade, continua subindo com uma velocidade boa, mas ainda está mais baixa a vacinação do que nos Estados Unidos. O Brasil está aqui embaixo, mas vamos lá, vamos ser sinceros, está acelerando. É um gráfico que até dá um pouquinho de esperança. Tomara que o Brasil consiga acelerar logo, passar aqui dos 50% logo da população. E a Índia, só coloquei a Índia aqui, porque a Índia é o medo do mundo hoje, né? Uma grande transmissão viral, uma grande população e uma baixa vacinação. Mas isso daqui, como eu disse, é a primeira dose. Então, realmente, o Chile já passou de 60% da população vacinada com uma dose. Vamos ver a segunda dose. Fully vaccinated, pessoas vacinadas completamente. Então, aqui poderia ter a questão das vacinas que são uma dose só, mas não é o caso do Chile. O Chile só está usando vacinas de 2 doses, que nem o Brasil por enquanto. Então, aí já não chega a 50%. Já está aqui nos 48% de pessoas completamente vacinadas. Então é longe daquele marco que eu já falei dos 70%, 75%. Agora, o Brasil lá embaixo, olha só, não chegou a 20%, tá em quanto? 11%, gente, nossa senhora, tá complicado. Então, o que eu disse lá de 4 em cada 5 é mais para 9 em cada 10, né? Então é mais ainda pessoas que não estão com a imunidade da vacinação. Mas enfim, desviei. Agora, o Chile, olha os casos confirmados no Chile, só que não cumulativo, eu quero a média diária. Eu vou até tirar os outros países para eles não poluírem o gráfico. Vou deixar só o Chile aqui. Então, realmente, o Chile está passando por um momento muito ruim da pandemia. Olha bem, isso daqui é o histórico, começa aqui em fevereiro de 2020, então é a pandemia inteira. E ele está passando por uma época com a maior transmissão desde sempre. Ele teve um pico aqui lá em abril e chegou muito próximo de novo do pico agora em junho. Com isso, com 40% da população vacinada com 2 doses, 60% da população vacinada em primeira dose, e aí vem aquela coisa, mas a vacinação por que não está contendo isso? Gente, a questão fundamental aqui é o que eu acabei de falar antes. A vacina não diminui a transmissão viral. É isso. A vacina diminui o quê? Os óbitos. Vamos ver a curva dos óbitos do Chile. Confirm deaths. Aqui. Os óbitos do Chile, observa que aumentou, mas não aumentou na mesma proporção dos casos. Olha aqui, se a gente pegar e observar a taxa de letalidade do Chile. Tá caindo. Tá caindo. Saiu aqui de 2,8%, o que é uma taxa de letalidade já média para alta, e tá caindo, despencando, chegou já aqui em 2,1%, né, arredondando. Isso daqui sair de 2,8, chegar em 2,1, gente, é uma grande diferença. E aqui é que está a diferença da vacinação. Os casos não estão se alterando porque o Chile tem uma campanha de testagem em massa. O Chile testa muito. Então ele encontra mesmo casos assintomáticos. Por isso que os casos não diminuíram, inclusive aumentaram. Aumentaram porque a população se descuidou. Aumentaram porque a vacinação em massa do Chile dá aquela sensação de segurança. E é essa sensação falsa segurança, é uma sensação de segurança que é falsa, porque a gente não está seguro, que nem eu já expliquei antes nesse vídeo. Então isso daí contribui para que a população se descuide, para que o vírus se transmita mais, e aí tenham mais casos confirmados. Só que os óbitos estão diminuindo. Então a situação no Chile é essa. A gente está sim vendo o efeito da vacinação no Chile, mas esse efeito é observado nos óbitos e principalmente não nos óbitos, mas na taxa de letalidade que está caindo, pessoal. Está caindo. O que é sair de 28 e para 21? É cair o quê? 10% eu iria para 25, 20%. É 20%. Já deu um efeito de diminuir 20% a taxa de letalidade. Então tá aí o efeito da vacinação, tá, pessoal? Então, 3 coisinhas que eu falei aqui pra gente se informar, pessoal. A gente tem que se informar, é essencial.
a gente se informar das fontes mais científicas possíveis. Eu sei que eu falei ali de vacina que é totalmente fora do meu domínio, mas só que eu tento ler, pelo menos de fontes confiáveis. E de novo, gente, olha só, segue essas pessoas lá no Twitter, segue o Alexandre Zavascki, segue a Natália Pasternak, segue o Átila, segue quem mais? O Pedro Alau, segue o Isaac Façapalt, eu não sei falar o nome dele, mas eu vou deixar todo mundo aqui na descrição. Segue essas pessoas no Twitter, segue a Mel, eu também, agora esqueci o sobrenome dela, mas é fantástico os tweets dessas pessoas. São pessoas que estão aqui, ó, informando, trazendo a ciência direto para o nosso celular, direto para a nossa vida, e estão fazendo um trabalho excelente. Ouçam essas pessoas, porque são cientistas, são pessoas que entendem o que estão falando, sabem o que estão fazendo e estão ajudando a sociedade, assim, ó, muito, muito, muito. Então segue essas pessoas lá no Twitter, tá? E para citar o Randolph, né? Não ouçam o presidente. A gente não pode ouvir o presidente porque ele tá falando coisas que são, assim, ó, criminosas. No fundo é isso. Eu acho que as coisas que o presidente fala acabam sendo criminosas, tá, pessoal? Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar agora sobre essas... Eu não consegui ficar quieto porque essa última live acho que foi a pior coisa que ele já disse, pelo menos sobre a pandemia de Covid-19, tá, pessoal? E fica minimizando, é muita falta de empatia. Tem 2.000 pessoas morrendo todo dia e, enfim, nem vou entrar muito nesse mérito, tá? Então, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.